me chamo Fernanda, tenho 29 anos, sou técnica de segurança do trabalho e também sou formada em gestão de recursos humanos, candidata à vaga de técnico de segurança do trabalho pelo Senai, e hoje eu vim trazer um pouquinho das minhas experiências profissionais. Com base nos itens solicitados, que seria na NR18 e na NR12, eu tive contato com essas normas em todas as minhas experiências, mas eu vou focar na minha primeira experiência profissional, que foi como auxiliar de segurança do trabalho, e eu pude ter a oportunidade de trabalhar dentro do Instituto Butantan. Dentro das instalações, então, a principal atividade era a atividade da construção civil industrial, então era as paradas de fábrica, e dentro desse escopo de trabalho existiam ali os anexos, né, então reformas, construções e também revitalizações de alguns espaços. Dentro desse cenário, então, as minhas principais atividades eram além da gestão de documentos. Então, eu fazia toda a gestão de documentos de terceiros, né? A gente terceirizava alguns serviços e também de funcionários próprios. E também eu lidava com a integração de segurança, pautada na NR18. Então, era uma exigência do Instituto e era uma exigência que todas as empresas deveriam, né, fazer. Além dos próprios treinamentos que os próprios colaboradores já traziam. Dentro desse cenário também voltado para a NR12, eu atuava ali com a questão documental, principalmente de máquinas, né? Então, as máquinas como perfuratriz, como carregadeira, então tinha algumas máquinas utilizadas ali no contexto da construção, além de máquinas eletroportátil, então atuava também junto, dando um treinamento para o pessoal mais prático de como utilizar e como portar ali aqueles equipamentos dentro da obra. Com base nos desafios, então o meu principal desafio era relacionar esses documentos, e principalmente quando a gente falava de treinamento, era tudo via planilha, não existia nenhum software, então exigia ali, além de uma verificação diária, um controle muito rigoroso e até mesmo de muita responsabilidade, porque poderíamos ser autuados caso tivesse alguma coisa irregular. E além disso, a questão do preenchimento dos checklists e dos documentos ali voltados para a inspeção prévia das máquinas e dos equipamentos, né? Então as pessoas tinham muita resistência em preencher da forma correta. E isso também significou uma oportunidade, né? Então, com base nos treinamentos e com base ali nas pesquisas que a gente fez ali com os próprios colaboradores, a gente entendeu as dificuldades. Tinha pessoas que tinham um baixo nível de escolaridade, então tinha dificuldade de interpretar palavras e textos, inclusive de escrever. Então a gente conseguiu fazer de uma forma muito mais visual e uma forma muito mais intuitiva ali aquele preenchimento, mas fazer com que ele realmente acontecesse, o que não tinha sido feito antes. E com relação ao software, pesquisando muito, eu consegui levar algumas oportunidades para adquirir um software realmente para essa gestão de documentos, que acabou virando depois também, então foi algo muito significativo e que eu tive participação ativa. Com relação ao treinamento de NR12, a gente tem que prestar atenção a diversos fatores e fazer uma análise preliminar ali para entender qual é o maquinário, qual é o público que vai utilizar ele, para que a gente vai aplicar esse conhecimento, qual é o contexto que ele vai ser utilizado, e fazendo assim esse checklist básico a gente consegue trazer uma coisa muito mais assertiva, né? E aí trazer algo que realmente entre ali para a vivência do colaborador e tenha muito mais êxito na aplicação. Eu tinha feito uma apresentação para poder apresentar. Eu tinha feito uma apresentação para colocar aqui, eu não consegui, mas eu vou deixar aqui um modelo básico do que eu colocaria num treinamento de NR12, mas obviamente isso mudaria dependendo do tipo de maquinário, mas é basicamente os anexos, né, da própria NR12 e mais alguns assuntos importantes que a gente precisa contemplar dentro de um treinamento. A importância das normas ali de segurança do trabalho no contexto da construção civil é de extrema importância para resguardar a vida e a integridade dos colaboradores e manter ali um espaço de trabalho, um local de trabalho adequado, né? Além disso, a gente também está falando de regulamentações e de fiscalizações, então trazer ali para a empresa, por exemplo,
esse resguardo com relação às leis trabalhistas e com relação a todo qualquer problema juntamente com esse assunto. Espero ter conseguido responder as perguntas solicitadas e fico à disposição caso tenha ficado alguma coisa em aberto. Muito obrigada.